Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Revolução Russa de 1917. Bom, antes de qualquer coisa, pedindo o seu like, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento. Esse que vos fala ficaria muito grato. Vamos então à Revolução Russa de 1917. Vamos ver a Revolução Russa de 17 e também o surgimento da União Soviética. O surgimento e o fim da União Soviética. Bom, a Rússia tinha uma população, a maior população da Europa, com mais de 175 milhões de habitantes. A economia era basicamente agrária. Nós vamos encontrar uma população com uma etnia variada, né? Com várias culturas, várias línguas. Era realmente uma população que nós podemos defini-la como heterogênea. Bom, a Rússia era agrícola. Depois, já no século XIX, os governantes russos, que nós vamos chamar agora de czares, poderiam ser chamados de reis, né? Os czares representavam a elite, a nobreza russa. Lá no final do século XIX já começam a se interessar pela industrialização. E a Rússia então passa a ter agora também, além da atividade agrícola, a atividade industrial. Com a atividade industrial surgirá uma nova classe social, o operário, que nós vamos chamar de proletário ou proletariado, que na verdade é o trabalhador da indústria que vende a sua força de trabalho por um salário. Era um campo fértil para as ideias marxistas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Bom, a monarquia czarista era uma monarquia absolutista. Por ser absolutista, obviamente, nós vamos encontrar injustiças sociais. E naquela época foi criado a Oshirana. Oshirana era uma polícia política para combater qualquer tipo de oposição ao governo czarista. A partir dessa situação, nós vamos ter uma opressão política muito forte. Aparece agora, na nossa história, Nicolau II, o czar Nicolau II, que vai governar de 1894 até 1917. Nicolau II, ele vai abrir o capital russo para os franceses. E eles então vão investir fortemente na industrialização, mas na indústria pesada. Extração de petróleo, estradas de ferro e a indústria da siderurgia. E com isso a classe operária se amplia. Quanto maior a classe operária, maior o campo para o início de uma possível revolução. O que acontece é o seguinte: claro que eles eram explorados no trabalho, baixos salários, jornadas exaustivas, né? E isso era realmente uma situação social complicada. Nós vamos falar agora de um personagem muito importante, aliás são dois, Karl Marx e Friedrich Engels. Marx, na sua obra O Capital, ele dizia que a classe operária deveria se unir para fazer uma revolução. E ele tinha uma célebre frase: proletários de todos os países do mundo, univos, contra, obviamente, o capitalismo. E nessa relação com o proletário, obviamente, com os proletários, obviamente, está envolvido também os camponeses, que para eles também eram miseráveis, explorados pelo capitalismo. Nós vamos ter agora uma liderança que aparece na Rússia, que quer adotar as ideias de Marx. Nós vamos ter Plekhanov, Lenin e Trotsky, juntamente com outros líderes também. Mas esses eram os que mais se destacavam. A partir desse momento, veremos agora como vai funcionar esse processo que vai levar ao início da Revolução. Então vamos lá. Causas da Revolução de 1917. Óbvio que a situação era complicada. Por quê? Porque a Rússia, ela vai participar da Primeira Guerra Mundial, sobre o governo, a tutela de Nicolau II.
Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918, vai provocar muitas mortes, 1,7 milhão na Rússia. Crise de abastecimento. Então, traduzindo, faltava alimentos, crise econômica. E os proletários e os camponeses passam a fazer greves, fazer manifestações contrárias ao governo, que culminou com a revolução para retirar Nicolau II do poder. 15 de março de 1917, Nicolau II é deposto. Os comunistas tinham se aliado à burguesia para tomar o poder. A liderança do lado comunista era de Lenin e a burguesia tinha a liderança de Lvov. Eles assumem o poder. Primeira etapa de governo, ela vai de março até novembro de 1917. É a chamada Revolução Branca. Lvov assume o poder. Ele era um liberal burguês, né, com descendência nobre. E o que aconteceu? Lvov cometeu um erro crasso. Ele resolveu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Bom, é um absurdo. O Kerensky, que era na verdade o cara responsável pela gestão dessa pasta, que era exatamente para a defesa da Rússia, ele comete esse erro absurdo. Se a situação já estava precária, com muitas mortes, fome, o proletariado estava se organizando para protestos e greves. E ele diz que vai manter a posição na Primeira Guerra. É só você pensar assim, de março a novembro, foi uma questão de tempo. Revolução Vermelha, Lenin toma o poder, novembro de 1917. Os bolcheviques, que depois irão mudar o nome para Partido Comunista, liderados por Lenin. Primeira coisa que ele faz, ele cria um conselho de trabalhadores, né? E a partir daí toma medidas de impacto. 1917 e 1924, o Conselho dos Comissários do Povo tomarão conta da Rússia. Primeira coisa, saiu da Primeira Guerra, óbvio. Segunda, estatizou toda a economia. Tudo pertence ao Estado. Não existe mais propriedade privada. Tudo pertence ao Estado. Confiscou tudo. E agora o partido bolcheviques, que foi o partido que se envolveu nessa revolução, passa a se chamar Partido Comunista. Então nós temos agora o Partido Comunista, liderado por Lenin, assessorado pelo seu braço direito, Trotsky, que nós vamos ouvir falar um pouquinho nele mais à frente. Bom, 1922 ocorre então a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É criado então a ditadura do comunismo. Proibia qualquer forma de oposição política. Stalin era um personagem que aparece, Stalin era o secretário-geral e passa a combater com bastante violência os opositores. 21 de janeiro de 1924, morre Lenin. Trotsky, que eu havia falado anteriormente, é, digamos assim, o sucessor natural de Lenin. Mas Stalin tinha outras ideias. Passam a disputar o poder para ver quem assume o controle da União Soviética agora. Né? 1929, Trotsky ele é expulso da União Soviética e vai se exilar no México. 1940, Trotsky é assassinado no México por um agente soviético com vários golpes de picareta na cabeça. Acredite se quiser. De uma forma violenta. Governo de Stalin. Stalin instala o terror político. Ele vai governar de 1924 até 1953. É a fase do terror. Né? Só para lembrá-los que Stalin ele vai participar ativamente da Segunda Guerra Mundial. E lembrando a vocês que Hitler perdeu a Segunda Guerra porque ele tinha um acordo com Stalin e rompeu o acordo e invadiu a União Soviética. Por isso que Stalin muda de lado.
eles tinham um acordo de não agressão. Bom, repressão. A repressão é implacável aos opositores de Stalin. Ele mandou matar todos os ex-companheiros de Lenin e mandou para a prisão aproximadamente 5 milhões de pessoas e foram executados 500 mil pessoas. Realmente era uma ditadura do proletariado. Bom, depuração stalinista, execução sumária de todos os opositores. Estima-se que morreram, nessa época, aproximadamente 20 milhões de pessoas. É um preço muito alto para se pagar. Já no ano de 1991, 8 de novembro, é o fim da União Soviética. Esse processo se inicia com Mikhail Gorbachev. Ele instala a perestroika, que era a chamada reestruturação, que levou a União Soviética ao fim. A União Soviética, com esses 70 anos aí de governo, eles produziam um jato extremamente eficiente, tecnologia de ponta, mas não faltava papel higiênico e alimento para a população. Então chegou o fim da chamada Revolução Socialista. Estima-se que o comunismo tenha provocado muitas mortes, né, quando se estende no planeta. E nós temos algumas estatísticas extremamente interessantes. Tá? Na China, aproximadamente 65 milhões de mortos. Na União Soviética, estima-se 20 milhões. Coreia do Norte, 2 milhões. Países africanos, 1,7 milhão. Afeganistão, 1,5 milhão. Vietnã, 1 milhão. América Latina, 150 mil. Cuba, com a ditadura de Fidel Castro, de 1926 a 1916, com a Revolução Cubana de 1959, nós vamos ter aí aproximadamente 77 mil mortos. Desses 77 mil mortos, muitos acabaram indo para o paredão, como dizia o ditador cubano. Com isso, nós temos uma estimativa de mortes em Cuba de 136 mil. Marcão na história. Forte abraço. Voltamos em uma outra oportunidade. Fui!